Seja bem-vindo ao canal Sermões Expositivos de Romanos a Apocalipse. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Amados, graça a vós da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer um sermão expositivo do livro de Romanos, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós vamos ler o texto que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, que diz assim, as Sagradas Escrituras. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, o amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, separados para o Evangelho, para seres santos. Graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados, o apóstolo Paulo inicia sua carta aos Romanos com uma saudação profundamente teológica. Antes de entrar nos assuntos doutrinários mais densos, ele se apresenta, fala sobre sua missão e a mensagem que carrega e o chamado que todos os crentes recebem. Na cultura judaica greco-romana, as cartas começavam com a identificação do remetente e do destinatário. Porém, Paulo transforma esta introdução em uma declaração do Evangelho, o que para muitos seria uma formalidade, para ele é uma oportunidade de pregar a Cristo. Quem foi Paulo? De onde veio este ensinamento de Paulo? Eu gostaria que você acompanhasse comigo um pouquinho sobre os escritores dos 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, cada evangelho é escrito por um autor e cada autor com a sua experiência. Eu gostaria que você andasse comigo para que você entenda de onde veio, os ensinamentos de Paulo. Que nós vamos agora trazer mensagens de Romanos, que foi escrita por Paulo, como também vamos caminhar por todas as cartas de Paulo às igrejas, como também as cartas gerais e Apocalipse. O primeiro evangelho, ele foi escrito por Mateus, chamado de Levi, cobrador de impostos, antes de seguir a Jesus. Mateus foi uma testemunha ocular. Então, tudo que Mateus escreve no evangelho de Mateus, ou ele viu com seus próprios olhos, ou ele participou da ação. Então, o evangelho de Mateus, ele foi escrito de uma maneira bem sucinta, mostrando Jesus como um judeu e de uma maneira onde o autor ele participou visivelmente ou fisicamente de tudo o que aconteceu. O público-alvo de Mateus foi para os judeus. Nós vamos para Marcos agora, chamado de João Marcos, sobrinho de Barnabé e colaborador de Pedro e Paulo. João Marcos, o livro de Marcos, ele não foi uma testemunha ocular. Então, como foi que ele escreveu? Boa parte, ou a maioria, ou se não todo, tudo que Marcos escreveu, foi baseado naquilo que Pedro narrou para ele. Então, podemos dizer que no livro de Marcos nós temos um pouquinho de Pedro ali representado. O público-alvo é romanos e gentil. Ele mostra Jesus como um servo de Deus. Um evangelho curto,
direto e focado nas ações de Jesus Cristo. Vamos para Lucas. Lucas foi médico, companheiro também de Paulo, único escritor do Novo Testamento que era gentil. Olha só, Lucas foi o único escritor do Novo Testamento que era gentil. Testemunha ocular? Não, Lucas não foi uma testemunha ocular. Mas Lucas, ele pesquisou muito para escrever o seu livro. Então não foi só como Pedro, talvez como Marcos fez. Não, Lucas, ele pesquisou tudo, desde quem dominava, desde quem era os líderes da época, tudo. Ele fez uma pesquisa muito intensa para trazer o seu livro, e um livro bem escrito. O público-alvo, gregos e gentios. Ele enfatiza Jesus como filho do homem, compassivo e próximo dos necessitados. Lucas tem uma narrativa detalhada, histórica e bem organizada. Aí nós vemos para João, filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, um apóstolo próximo de Jesus. Discípulo amado também era conhecido João. Testemunha ocular? Sim. Tudo que João escreveu, ou ele participou, ou ele viu com seus olhos. Então, Mateus e João foram testemunhas oculares que escrevem aquilo que eles viveram com Jesus Cristo. Público-alvo, a igreja em geral, e ele mostra Jesus como Filho de Deus. Por que eu trouxe esses evangelhos e por que eu falei? Porque quando nós entramos em Paulo traz um ensinamento totalmente novo, mesmo porque a igreja ela não era declarada no Antigo Testamento. A igreja era algo que Jesus separou para depois da sua vinda. Então, o Antigo Testamento não fala sobre a igreja. E Paulo vem com ensinamentos novos, Paulo vem com ensinamentos diferentes, Paulo vem com ensinamentos teológicos pesados, simples, talvez alguns difíceis de entender. E de onde foi? Quem era Paulo? Paulo mesmo falou: sou judeu, nascido em Tarso, de Cilícia, mas criado na cidade de Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a exatidão da lei dos antepassados. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Paulo era judeu, Paulo também tinha a nacionalidade romana, e Paulo se considerava o menor dos apóstolos, que nem era digno de ser chamado de apóstolo, pois perseguiu muito a igreja do Senhor antes da sua conversão. Mas Paulo, tudo que Paulo traz, eu gostaria que você trouxesse para si, ou colocasse dentro da sua mente. Os ensinamentos de Paulo foram dados pelo próprio Cristo Jesus. Paulo foi um homem que subiu, se no corpo ou se não, ao terceiro céu. O próprio Cristo trouxe para Paulo toda a sua doutrina. E nós vamos entrar agora num livro, e em 7 versículos, onde Paulo, meus amados, ele organiza de uma maneira tremenda, talvez toda uma história nesses 7 versículos. Por quê? Primeiro ele se apresenta, Paulo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. A escrita de Romanos, para vocês terem conhecimento, foi escrita por volta de 57 anos depois de Cristo, provavelmente em Corinto. Apresenta um evangelho de forma sistemática para uma igreja mista entre judeus e gentios, no coração do império. Então, logo na saudação, Paulo impõe e mostra aquilo pelo qual ele veio. Versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. Meus amados, muitos autores gostam de enfatizar que Paulo, ele fala, esse servo que está escrito, o original é doulos, que significa servo. Na nossa língua portuguesa teria que ter um adjetivo, não só servo, mas servo por amor, ou servo por opção. Mas eu gostaria de enfatizar que mesmo Paulo dizendo que era escravo por amor ou escravo por opção, Paulo
está enfatizando que ele era escravo, ele se considerava escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Onde muitos de nós buscamos uma liberdade, onde muitos de nós do mundo busca ser livre, não pertencer a ninguém, mas nós não devemos se enganar. Ou você pertence ao mundo, ou você pertence a Cristo. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. A Bíblia diz que o nosso corpo, aqueles que se entregam a Jesus, torna-se templo do Espírito Santo. Então, este corpo que está aqui, ele não é meu, ele pertence ao Espírito Santo de Deus. E quando a gente entende isso, toda a nossa perspectiva de vida muda, porque nós agora vivemos para agradar aquele que é dono do corpo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo fala aqui que é escravo, ele realmente se sentia escravo. E Paulo estava falando para os judeus. E os judeus entendiam o que era ser servo voluntário. Nós vamos ler Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6, para você ver que quando Paulo fala, ele fala com um embasamento bíblico tão grande que todos entendiam a sua palavra. Olha só, Êxodo capítulo 21, 5 e 6. Acompanhe comigo, por favor. Mas, se esse servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair forro, não quero sair livre, então o Senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele os servirá para sempre. Veja que quando Paulo fala ali na sua carta, endereçada aos judeus e também aos gentios daquela igreja, os judeus entendiam o que Paulo estava querendo dizer. Mesmo dizendo que era um servo por opção, mas era um servo, era escravo do Senhor Jesus Cristo. Continuando o versículo, chamado para ser apóstolo. Meus amados, veja bem, Paulo mostra que ele foi chamado para ser apóstolo. Nós vamos ver no decorrer desse texto que a graça, ela vem também com o chamado, né? E nós vamos deixar para posteriormente explicar isso. Mas Paulo está dizendo aqui que foi chamado. Ele não caiu de paraquedas. Não foi assim uma opção da maneira que ele decidiu porque não tinha nada para fazer. Não. O compromisso de Paulo era um compromisso de escravo e Paulo foi chamado. O próprio Cristo chamou Paulo para o Evangelho e o separou para o Evangelho dos gentios. Não só dos gentios, mas também dos judeus. Separado para o Evangelho de Deus, né? A parte terceira do versículo 1. Agora para o Filho e seu Evangelho. Então Paulo, ele se considerava escravo. Paulo se considerava separado, chamado para o Evangelho de Deus. E que Evangelho é esse? Paulo mostra o propósito e o tamanho do seu empenho, né, no Evangelho. E agora ele vai mostrar que Evangelho é esse. Leamos o versículo 2. Diz assim, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O versículo 2, meus amados, Paulo mostra que o Evangelho não é uma invenção do Novo Testamento. O Evangelho não foi criado por acaso. O Evangelho foi algo que desde o Antigo Testamento foi anunciado, desde Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ler para nós entendermos um pouquinho que o Evangelho vem desde aquela época. Gênesis 3, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só, veja bem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, desde Gênesis, né, o Evangelho vem sendo anunciado. Não de maneira clara,
não de maneira escancarada como é hoje, não de maneira onde Jesus Cristo morreu por nós, mas Cristo sempre veio anunciando o Evangelho. Quando Cristo vai e encontra os dois homens que caminhavam no caminho de Emaús, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele, de Gênesis ao Novo Testamento, lhe falava do Filho do Homem, Jesus. E nós temos também aqui, para completar este evangelho, né, falar que o evangelho foi anunciado também no Antigo Testamento, quando nós entramos aqui num livro conhecido, acredito que de todos vocês, chamado de Isaías, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, diz assim a palavra do Senhor. Veja bem, olha só, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. Aí lá na frente, não vou ler todos para não tomar muito nosso tempo. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, quem não conhece? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro que é levado ao matadouro, como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Paulo está mostrando aqui que esse evangelho que ele veio trazer, ele não era uma invenção nova. Ele era anunciado desde o Antigo Testamento. Desde Gênesis, ele era anunciado. E agora, Paulo, o versículo 3, diz assim, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Veja só, Paulo se apresenta, Paulo mostra o propósito do seu evangelho, mostra a sinceridade que ele tinha para com o evangelho. Paulo mostra que este evangelho ele vem anunciado desde Gênesis, e Paulo agora vem apresentar Jesus Cristo como homem, acerca de seu filho, o evangelho que é acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Paulo agora está mostrando que esse Jesus, da qual o evangelho vem sempre mostrado desde o Antigo Testamento, nascido segundo a carne, na descendência de Davi, esse Jesus Cristo, é ele o autor, é dele que o Antigo Testamento falava, é dele que Gênesis capítulo 3:15 falava, é dele que Isaías capítulo 53 falava, é dele que o tabernáculo falava, desse Jesus. E o versículo 4, ele apresenta Jesus como homem, e agora no versículo 4 diz assim, que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Paulo agora apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. Depois que ele apresenta Jesus Cristo como homem, nascido de Davi, segundo a carne, ele apresenta Jesus agora como Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Ressurreição autentica e manifesta o Filho em poder. Atos capítulo 2, versículo 24 e versículo 36. Senhor indica soberania. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo apresenta agora Jesus Cristo aqui como Senhor, como Deus, como Filho de Deus, segundo o Espírito Santo.
E nós chegamos ao versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, Paulo agora vem mostrar coisas que muitos cristãos hoje não se atentam. Paulo vem mostrar que a graça ela é dada por Jesus. Nós recebemos a graça por Jesus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós recebemos a graça, mas nós não recebemos só a graça. Nós recebemos a graça e o apostolado. Nós recebemos a graça e a missão. Nós recebemos a graça e a missão de testemunhar, de dar um testemunho que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa graça é por amor do seu nome. E essa graça é para a obediência da fé entre todos os gentios. Olha só, graça que chama e capacita. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então a graça que capacita. Qual é a missão? Missão é você falar do evangelho a todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você que uma vez recebeu a graça, você recebeu também o ministério, você recebeu também o apostolado, recebeu também a missão, recebeu também o ID de Jesus para anunciar essa graça para as pessoas, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho. Então essa é a missão que veio junto com a graça. Amém? Versículo 6, perdoe-me. Diz assim, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Veja só, meus amados, pertencer a Cristo é a identidade dos cristãos. Pertencer a Cristo é uma identidade maravilhosa. E o versículo 6 diz que nós somos chamados para isso, entre os quais vocês também sois chamados para serdes de Jesus Cristo. A graça é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça, ela é para alcançar a todos. Então, se você alcançou a graça, você agora foi chamado para ser de Jesus Cristo. Se você ainda não alcançou, se você ainda vive mergulhado no pecado, eu lhe convido, venha pertencer, venha aceitar essa graça, para que você seja também chamado de Cristo Jesus. O versículo 7 diz assim, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamado para ser de santos, graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O versículo 7, essa carta foi endereçada aos irmãos que estavam em Roma, tanto judeus como gentios, né? Chamados santos, não por mérito, mas pela obra do Espírito Santo, pela obra de Jesus Cristo. Né? E Paulo termina se despedindo dizendo graça e paz. Graça é a fonte, paz é o resultado. A todos que estáis em Roma. Meus amados, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Amados e santificados em Cristo, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que nós tirássemos
umas aplicações práticas para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que seja amigo deste livro. Seja amigo deste livro. Tenha ele como um livro de cabeceira. Tenha ele como um amigo fiel de todos os dias, companheiro. Todos os dias, ganhe tempo lendo a palavra do Senhor. Vamos trazer algumas aplicações do que nós lemos nesses 7 versículos. Primeiro, resumindo, eu quero dizer para você que Paulo aqui, ele mostra Jesus Cristo de maneira maravilhosa. Primeiro ele apresenta, fala da sua sinceridade, diz que é escravo. Depois ele fala que o Evangelho ele não é invenção do Novo Testamento, mas vem desde Gênesis, desde o Antigo Testamento. Depois ele mostra Jesus Cristo como homem. Depois ele mostra Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, pelo Espírito Santo. Depois ele fala que a graça é dada por Jesus Cristo, não só a graça, mas também o apostolado. E depois ele diz que também você que aceitou é chamado de filhos ou servos de Jesus Cristo. Quais são as aplicações para as nossas vidas desse texto? Tiramos 4 aplicações. Primeiro, lembre-se de quem você é em Cristo. Você é um servo, você é chamado, você é separado. Servo, servir, escravo. Chamado para uma obra específica, pregar o Evangelho de Deus. E separado, você foi separado do mundo. O nosso corpo, ele agora é templo do Espírito Santo. Não nos pertence, pertence ao Espírito Santo de Deus. Tudo é dele. A segunda aplicação para as nossas vidas. E viva como servo de Cristo, não como dono de si. Aquele que entende o sacrifício de Jesus na cruz, ele de maneira nenhuma vive como dono de si. Ele vive como servo de Cristo Jesus. A segunda aplicação. Sua vida tem um propósito eterno. Nós não estamos no mundo por acaso. Meus amados, nossa vida ela é passageira aqui enquanto física, enquanto nessa matéria, nessa carne. Mas eu quero te dizer algo. A sua alma ela é eterna. A sua alma é eterna. Então, sua vida tem um propósito eterno. O propósito da sua vida não é simplesmente você estar aqui, estudar, se formar, comprar um carro, viver bem. De maneira nenhuma. Sua vida tem um propósito eterno. Enraize sua fé nas Escrituras, que apontam para o Filho. E você vai entender que o que Deus reservou para nós é bem maior daquilo que nós pensamos ou sonhamos. Terceira aplicação para a nossa vida. O Evangelho ele é antigo, mas sempre atual. Viva-o e pregue com convicção. O Evangelho, apesar de ser escrito há muito tempo por muitos autores, a palavra de Deus, ela é o livro do amanhã, ela é atual. Ela traz desde o início ao fim do mundo. Ela mostra o propósito de Jesus Cristo na sua vida e na minha. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Por isso que nós temos que compreendê-la e não tomar decisões por aquilo que já tomaram. As pessoas gostam de falar, eu sou da religião porque meu bisavô era, meu avô era, meu pai era e eu também sou. E não tenho conhecimento da palavra. Toma decisões, talvez porque não quer um compromisso, talvez porque não quer ou tem medo de conhecer a palavra, toma decisões simplesmente por uma mera religião. Jesus Cristo está acima da religião. Tenha sempre Jesus Cristo como centro de sua vida, plenamente humano e divino, o único que ressuscitou.
De todas as pessoas, veja bem, de todas as pessoas que morreram, todas, até este momento, de todas, a única que ressuscitou chama-se Cristo Jesus. As demais, segundo Paulo, nós vamos ver lá na frente, né, alguns aguardam. A Bíblia diz que no arrebatamento da igreja, Paulo diz que nós, os que estamos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Pelo contrário, Jesus vai ressuscitar aqueles que já morreram. Depois, nós, os que estamos vivos, somos arrebatados para ir para a glória com Ele. Então, o único que ressuscitou foi Jesus. E é esse Jesus que eu trago para você neste momento. Quarta aplicação para a nossa vida. A obediência da fé é a prova da salvação genuína. Preste muita atenção nessa palavra. A salvação, ela não é por obras. A salvação, ela é por fé. Porém, a minha obediência nessa fé é que vai mostrar para os outros que a minha salvação é genuína. Se eu creio nesse livro e se eu pratico, as minhas ações pela fé vai mostrar que a minha salvação ela é genuína. Eu não posso simplesmente falar desse livro e falar que tenho fé sem demonstrar esta fé na minha prática diária, na minha vida. Então, abrace sua vocação, obediência pela fé e missões de pregar o Evangelho. Se Deus o chamou, amado, se Deus o chamou, amada, você pertence a Cristo. Assuma hoje sua identidade de servo. Submeta planos a Jesus e deixe a graça produzir obediência. Entregue-se de novo ao senhorio de Cristo. Entregue-se de novo ao senhorio de Cristo. Assim como Paulo, nós precisamos viver conscientes de nossas identidades e missão. Se somos servos, chamados e separados, se você já pertence a Cristo, viva para a sua glória. Se ainda não entregou sua vida a Ele, ouça o chamado de hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 15, eu gostaria que você lesse comigo para nós concluirmos. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 3,15. Eu vou procurar aqui na outra maneira, que da maneira que eu estava tentando colocar ali não foi. Hebreus 3,15. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Então, eu quero concluir dizendo, se você já é cristão, se você já pertence a Cristo, assuma esse compromisso como Paulo assumiu. Escravo por opção, separado para o Evangelho, chamado por Cristo. E se você ainda não foi chamado, não pertence a uma igreja evangélica, eu gostaria de orar para que a verdade possa esclarecer a sua mente e você possa aceitar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus maravilhoso, santo e eterno, grande Pai, misericordioso, bondoso. Deus, obrigado pela sua grande misericórdia por enviar Jesus na cruz, ó Pai. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, ó Pai maravilhoso, pelo sacrifício de Jesus, ó Pai, que me alcançou, ó Deus, e que alcance, ó Pai, todo aquele, ó Deus, que abriu o coração para Ti, Senhor. Ó Deus maravilhoso, nesse momento, ó Pai, entra em corações, quebra barreiras, ó Deus. Desvenda mistérios, Senhor. Repreende o pecado, ó Pai, e liberta vidas para Ti, meu Deus. Obrigado, Deus maravilhoso. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amados, que Deus nos abençoe e que Ele esteja sempre nos
iluminando o nosso caminho e que nós possamos sempre, sempre, sempre agradá-lo. Amém.